Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar os nossos vídeos. Eu e meu pai, Zé Ave. Benção, pai. Deus te abençoe. Como é que o senhor tá? Você tá bem? Eu tô vivo, né? Já pensou se não tivesse? Você tá falando com a irmã. Tô vivo. Aqui desfrutando das copiosas bênçãos dos céus, outorgada pelo nosso Salvador. Amém. Meu amigo, meu irmão, meu Deus, meu Pai. E o que eu não sei falar? É tudo para mim. São muitas emoções. Tem muito. E como? Aí hoje eu vim com uma proposta para ele. A gente já gravamos vários vídeos, né? Ele já falando da sogra, falando dos filhos. Já gravamos vídeo seu falando quando o senhor chegou no Rio, primeiro emprego. Já contamos história da minha mãe. Já falamos de várias coisas. Contamos também das lembranças, do que o senhor tem saudade. Mas ainda tem a parte 2. Eu fiz a parte 1, né? E hoje eu pensei o quê? Eu fiquei lembrando lá em casa aquelas histórias de Trancoso que o senhor contava. O senhor e minha mãe, quando faltava luz, aí o senhor e mamãe começavam a contar aquelas histórias de medo que eu e Daniel morria de medo. Aí uma que Daiane, de vez em quando lembra, que o senhor contou, foi de um bode, de uma cabra que estava no céu, onde a cabra estava no teto. E o senhor acordou de noite? Como é que foi essa história? Ó, escuta essa história. Ah, no interior, aqui chama-se a roça. Nós morávamos numa casa velha, casa antiga. E naquela época existia certas coisas que o pessoal atribuía a, a mal assombrado. E lá em casa acontecia isso. Eu dormia numa rede, de frente assim para uma parede, e várias vezes eu deitado na rede, eu olhava assim para cima da parede, eu vi um bode sentado lá em cima. Oh, misericórdia. E eu ficava olhando com aquele. Ali ficava quietinho, e ele sentado lá em cima, parecia até um gato em cima da parede. E eu olhava para um lado, Bode. olhava para o outro, a minha irmã aqui na cama, aqui do meu lado, e eu ficava tremendo de medo. E muitas vezes eu chamei minha mãe. Mamãe, vem aqui que tem um bode aqui. Para vocês terem uma ideia, sabe o que aconteceu? Um belo dia, quando eu deitei, ele apareceu lá em cima. Daí a pouco ele desceu, Ixi. chegou assim na lateral da minha rede, ele levantou as duas patas e botou aqui em cima do meu peito. Aí eu morri. Aí eu quis chamar minha mãe, cadê a voz? Não saía. Não saía. A assombração desceu. E eu fiquei ali, ele ficou, eu ficava ali, olhava para a minha cara, eu olhando aquela cena, falei, misericórdia. Nessa época eu tinha o quê? Meus 6 para 7 anos. Tinha muito diverso. Essa foi boa. E quando ele sumiu assim de repente. Eu tive tanto medo que eu urinei na rede. Dei aquela urinada que me molhou todo o chão. Oh, meu Deus. A roupa que eu estava vestido, toda molhada. Aí eu gritei para minha mãe. Levantei, fui lá no outro quarto onde ela estava, Ai, todo meu Deus. urinado. Pai, Aí não tem como não rir. contei a história para ela. Gente, sei o que, ela falava, ela ficava apavorada com aquilo. Que não tinha nada, né? Só o senhor Não que tinha viu. nada. Mas ela também via uma coisa que muitas vezes eu ficava, mamãe, isso é verdade? E ela viu o Ela, quê? ela deitada, assim que ela gostava, depois do almoço,
ela deitava para tirar uma soneca, mas ele estava assim, Barriga pra cima. olhando para o telhado. E de repente aparecia um camarada, um homem, suspenso assim no ar, com aquelas misuras assim para ela, Ah, meu Deus, coitada da minha avó. e ela ficava ali, faltava até a fala, ela nem falava. Ele fazia lá aquelas misuras dele e tal, e se aproximava dela, aí pronto. Aí que ela ficava naquela, da pior. Opa, de repente, ele era o dono do bode. Ele tava procurando o bode. De repentemente. Aí o bode tava com o senhor. Mas aí, isso no dia a dia, o meu pai era muito católico, e aos domingos ele ia Pra missa. para a missa, assistir a missa. E ele contando lá, falou com o padre mandou ele trazer uma garrafinha assim de água benta. Hum. Aqui nós usamos o óleo Óleo ungido, né? Mas lá na igreja católica ele usa água benta. Aí papai chegou em casa com aquela garrafinha e falou para a mamãe, ó, daqui a pouco, quer dizer, na nossa linguagem aqui, logo mais à noite, a gente vai fazer o seguinte, vou benzer os 4 cantos da casa com essa água. Na sala, que nós chamávamos sala de jantar, tinha um armário grande de madeira, que chamava-se guarda-louça. Mamãe guardava as louças ali dentro. Aí chegou a noite, tá, nós fomos dormir, e eles dois ficaram sentados lá na mesa, de frente para esse armário. Quando é dado o momento, papai disse, bom, agora eu vou. Aí pegou a garrafinha da água, estampou, chegou, benzeu os 4 cantos da casa, aí disse, bom, eu vou jogar aqui atrás desse armário. Aí chegou assim, pegou, jogou a água benta assim, atrás do armário. Olha, imagina o que aconteceu. Meu Deus do céu. Até eu quero saber. Parecia até que foi assim, tipo uma revoada de passarinho que levantou de uma vez assim, atrás do armário, em direção à porta, mas a porta estava fechada, a porta da frente. Foi lá e sumiu no meio do caminho. Aí o papai falou assim, ó, tá vendo? Por que que aparece essas marmotas aqui em casa? Ah, até boa. Aí foi embora a Aí marmota. foi embora, acabou com aquilo. Aí o bode sumiu O também. bode sumiu também. Ah, o homem pegou o bode, ó, foi embora. Ah, pô, Tava fora. escondido atrás do armário. Sai do guarda-louça. A assombração foi embora. Quer dizer, isso são histórias do povo daquela época, né? É, cada um contando a história que tem, né? Ele tá contando a dele, ele não tá falando de ninguém, tá contando a dele. Teve uma ocasião que aconteceu outro lance lá em casa, antes Do bode? dos passarinhos ir embora. Existia aquele camarada, aquele personagem, que curava panela furada ou rachada. Então ele trazia um bocado de panela pendurada aqui no ombro, e ele com a sinetazinha ele batia, chamando a atenção do povo. Uhum. Pem, 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 pem. Aí lá vem o homem que Conserta a panela. conserta a panela. Aí tu vê, toda semana ele passava lá em casa. Quando foi um belo dia, à noite, a gente já estava dormindo, papai e mamãe estavam sentados assim à mesa, conversando, batendo papo, dialogando, fofocalizando. Já naquela época. Naquela época já não tinha, mas já existia alguma coisa. Aí de repente ela escutou aquele barulho daquele camarada batendo. Pem, 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 pem. Aí ela conversando com o papai e fez o orelha assim, ó. Aí de repente o camarada chegou lá em casa,
na porta de casa, porta da frente. É como que ele tivesse assim, uma bolsa pesada no ombro, tirasse e botasse no chão. Aquela panelada toda de alumínio, de ferro. Quando bateu no chão, fez aquele barulhão. Aí ela olhou, fez assim pro papai, levantou, foi lá na sala, abriu a porta devagarzinho, que a porta era de 2 metades. Aham, eu Fazia lembro. isso. Assim. É. Ela abriu a parte de cima, olhou assim, tinha nada ali, Oxi. tinha ninguém. Quer dizer, é mais uma razão para se acreditar que a nossa casa era mal assombrada. Meu Salvador. Agora, depois que meu pai fez essa aplicação da água benta, acabou A aquilo. assombração foi embora. Foi embora e nunca mais voltou. Menina, mas são muitas histórias. Aí, lá em casa, quando a gente era pequeno, faltava muita luz, né, pai? Agora, graças a Deus, acabou mais com isso. Mas antigamente, né, dava um ventinho e faltava luz. Até porque a nossa luz lá em casa era luz de cabine, era uma luz emprestada. Que tinha uma cabine lá onde era o Boa Vista, em Bela Vista. Bela Vista. A luz chegava até ali. Dali até lá em casa, ali no areal, era luz de cabine, que a pessoa pegava emprestado, uma fiação e tal. Ah, por isso que tinha essas falhas, Aí né? tinha essas falhas. Depois, numa época de eleição, na igreja, conheci um irmão. Ele trabalhava na Light. Ele era eletricista. Então, eu conversando com ele me orientou que eu podia pedir uma luz exclusivamente para mim, E direto na na Light. Light. Mas eu teria que ir lá no Rio, na, Na sede. na sede, e falar com um atendente lá, pedindo uma luz exclusivamente para mim. Foi o que eu fiz. Cheguei lá, conversei com um camarada lá, e ele pediu alguma orientação quanto à rua. Aí dei todos os detalhes. Então se aguarda, talvez essa semana a Light vai lá. 3 dias depois, apareceu o carro da Light lá na nossa rua. Me procurou, não, eu estava trabalhando. Aí não sei, deve ter sido a dona Delice que atendeu, explicou para eles tal, a situação. Aí disse, não, que nós vamos instalar a luz aqui nessa rua. Botou aquele poste lá no início da rua, no cruzamento da Rua Barro com a nossa, Nossa. e botou aquele bem em frente à casa da dona Adelaide e distribuiu ali para o areal, levou lá para o morro, botou luz, aí foi aquela Então, a festa. partir dali que melhorou, né? Aí parou com esse negócio de falta Aí luz. parou com o negócio de faltar luz, porque tinha luz própria. Lá na entrada da Rua Barro, onde é o ponto de ônibus, botou um poste ali, ó, Dali puxou, né? dali puxou pela rua, Foi distribuindo. foi distribuindo. Então, aí passou a não faltar tanta luz, porque até eu acho que meus 7, 8 anos, que eu lembro, faltava muita luz. E sempre papai e mamãe contavam essas histórias assim. E eu e Daniel, a gente morria de medo. Mas a gente vai lembrar de mais histórias. Essa foi que papai contou, que ele lembrou. Mas ele ainda tem uma do lobisomem. E essa do lobisomem, Não, mas essa o senhor vai contar no outro vídeo. Aguardem. Tem muita história. O vídeo não ficar muito grande. A gente vai contar depois. Gostaram da história de hoje? Ó, assim papai contou. Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo nossos vídeos, né, pai? eu estou bem Bem. atento a cada um que é feito aqui, porque cada um vai melhorando a situação. Hoje,
Parece até que eu estou num estudo, numa rádio de Solimões, por exemplo, aqui em Nova Olha. Iguaçu, ó, cercado por um arco de luz. Dá Hum, para eu lá dentro, ó, tá vendo não? Tá eu. tá todo bobo. Eu botei uma luzinha aqui para clarear, ó. Ih, rapaz, ó, parece até que eu estou voando. Aos pouquinhos a gente vai melhorando. E vai melhorar mais ainda, né, pai? Posso comprar agora o quê? Um aparelho de transmissão. Olha, fazer o ao vivo. Mas que Isso aí. bom, tá? Continua assistindo, dando like lá nos nossos vídeos. Assista os anteriores que você vai ver muita história engraçada. E papai ainda vai contar mais história engraçada, tá bom? Fica com Deus, se cuide e até o próximo vídeo. Tchau. Meu abraço.